dia, quem é no ar para todo o estado de Santa Catarina nesta manhã de domingo e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Em ano de crise, muitas empresas vêm fechando suas portas no Brasil, não é? Aliás, a gente já vem falando sobre esse assunto há muito tempo, já com entrevistas anteriormente falando sobre a crise no Brasil. Mas e a decretação de falência? Será que tem aumentado neste ano, especialmente no ano de 2015 aqui no Brasil? E justamente no ano de 2015, a Lei de Falências está completando 10 anos em vigor. E hoje eu recebo aqui na bancada do Quem é Quem um especialista no assunto, o advogado Rogério Ouzen da Veiga, que é advogado na área de direito empresarial, portanto, tem aí toda a expertise, não é? Um conhecimento profundo para falar com a gente sobre a Lei de Falência. Rogério, bom dia, um prazer recebê-lo. Bom dia, um prazer estar aqui no seu programa. Bom, Rogério, a gente vem conversando já há um tempo antes da entrevista sobre falência. A gente vai falar de alguns benefícios, né, da Lei de Falência, enfim, mas eu gostaria de começar pelo começo. Tem muita gente que não entende o conceito de falência, né? E para a entrevista já começar de uma maneira didática, vamos explicar para o nosso telespectador da Band nessa manhã de domingo o que é a falência de uma empresa, Rogério? Em verdade, assim, Elaine, nós tínhamos até o ano 2005 um decreto de 1945 que regulava a falência no Brasil e a concordata. Eram os dois institutos que tinham para tratar da crise econômico-financeira das empresas. Certo. E em 2005, motivado substancialmente pelo caso Varig, nós tivemos uma aceleração da tramitação dessa lei de falências, que acabou entrando em vigor em 2005 e completa 10 anos agora em junho, como você falou. E essa lei ela trouxe uma modificação significativa na lei anterior. Ela extinguiu a concordata, que era um favor legal para pagar em até 2 anos as dívidas do empresário, e criou a recuperação judicial. Então, hoje nós temos a falência e a recuperação judicial como dois institutos para envolver a crise econômico-financeira da empresa. Certo. A falência é para a empresa que não tem mais viabilidade. Ela não tem ativos, não tem mais direitos, dinheiro suficiente para pagar seus devedores. E ela simplesmente vai ao judiciário e diz, olha, estou devendo, não tenho como pagar essas dívidas, tudo que eu tenho para pagar é isso aqui. O juiz faz um rateio desses ativos para os devedores, de acordo com uma ordem de preferência que a lei estabelece. A recuperação judicial é o contrário. A empresa que tem possibilidade de se recuperar, de se salvaguardar, uma empresa que gera empregos, esse é o objetivo principal desse dispositivo, que é a função social da sociedade, a manutenção dos empregos, a geração de riqueza e de impostos, né? Então, esse empresário que o negócio é viável, mas está passando por uma crise, ele tem um instrumento viável na própria lei para tentar criar um plano de salvamento dessa empresa. E esse plano de salvamento ele pode ser imposto a alguns credores, porque ele tem que ser aprovado pela maioria, de acordo com uma regra que a lei estabelece. Então, quer dizer, se a maioria qualificada de determinados tipos de credores aprova esse plano, todos têm que aceitar. Certo. E isso é muito benéfico, porque permite que a empresa que está passando por uma dificuldade, ela consiga fazer um plano para se salvar. Várias empresas acabaram tendo benefícios. Uma delas bem conhecida é a Parmalat, né? Que na época também foi bem no começo da lei que ela entrou em recuperação judicial. Já se beneficiou da legislação. Várias outras. Vamos dividir o nosso papo, então, em dois momentos? Vamos falar primeiro da falência e depois da recuperação? Sem dúvida. São dois caminhos distintos, né? Exato. Falando da falência, propriamente dito, Rogério, o que a lei estabelece em relação à falência? Existe um período aí para que o empresário detecte essa crise financeira e vá até o juiz ou o judiciário e diga, eu não tenho mais como continuar, vou ter que falir? Como é que funciona esse caminho? Na verdade, é assim, não existe um timing específico que ele deva cumprir. O que existe é a impossibilidade de cumprir os seus compromissos. Certo. Quando o empresário ele identifica que a empresa dele está quebrada, é porque ele já tentou de tudo que era possível, ele já atrasou impostos, ele já atrasou banco, todo dia tem execução chegando lá, oficial de justiça batendo para pegar máquina, para pegar isso, pegar aquilo, ele já não tem mais o que fazer. Esse é o limite. Esse é o limite. Então, quando ele opta por pedir a falência, ele opta para encerrar regularmente as suas atividades, fazendo um rateio de todos os ativos da empresa, como eu falei, para pagar esses credores. Habitualmente no Brasil, as empresas acabam simplesmente fechando as portas. Sequer dão baixa na junta comercial. Certo. E isso traz consequências para o empresário.
Uma sociedade que é do tipo sociedade limitada, ou seja, a responsabilidade do sócio é só o capital que ele investiu lá. Se estiver integralizado, ele não vai responder por dívida nenhuma da empresa. Se ele fecha as portas da empresa, não dá baixa na junta comercial, ele pode ser responsabilizado pessoalmente com seu patrimônio por dívidas daquela sociedade, porque se interpreta que houve a dissolução irregular da sociedade. E aí ele passa a responder pessoalmente por isso. Se ele fizesse, ao contrário, a decretação formal de falência, porque ele não tinha as certidões negativas para dar baixa na junta comercial, ele está fazendo o processo regular e, portanto, ele não vai responder por essas dívidas. Muito bem, mas você me falava que não é todo empresário que gosta de ter na sua história, né, no seu currículo aí uma falência de empresa, né? E aí acaba optando por essa outra opção que você vem falando, simplesmente esquece a empresa lá, não dá baixa, a empresa fica ativa, mas com os impostos correndo, né? Isso precisa se desmistificar. É uma questão cultural, Rogério? É uma questão cultural, sem dúvida nenhuma, e não é de agora, é de muito tempo e não é só do Brasil. Né? Ninguém gosta de exteriorizar o seu fracasso. A decretação de falência, ela carrega consigo esse estigma de que o empresário não teve sucesso na sua atividade. Então ele procura botar isso por debaixo dos panos, ninguém vê. Quando você decreta falência, há editais publicados, etc. e tal. Agora, a gente precisa quebrar esse paradigma, porque a falência não é um instrumento de fracasso. As empresas nascem, se desenvolvem, crescem e muitas acabam, a grande maioria acabam. Isso é absolutamente normal. Acabam porque a sua atividade mudou, acabam porque o mercado mudou e acabam também porque não tiveram sucesso. Vários empresários famosos aí, antes de ter sucesso, quebraram várias outras empresas. Você pode falir uma empresa e começar de novo com sem outra. dúvida nenhuma, isso não há problema nenhum. Isso não há. Eu acho que a gente tem que afastar isso. Por isso que o empresário precisa conhecer mais esse instrumento jurídico legal, entender quais são as alternativas que ele tem para esse momento difícil da economia que ele está passando e que ele já vem carregando aí um passado aí de dificuldade econômica, enfim, brigas de mercados do exterior aqui com produtos mais baratos. E acaba refletindo, né? A gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo a gente volta aprofundando um pouquinho mais nessa questão de falência aí, os reflexos do atual momento econômico brasileiro, né, nas empresas, se isso realmente está afetando e levando empresas a decretar falência com mais regularidade agora. E essa questão toda, quem ganha e quem perde na decretação de falência de uma empresa? Rogério, que aí tem um equilíbrio, certo? Sim. A gente volta depois do intervalo com esses detalhes, um instante só. Volta nessa manhã de domingo. Hoje estamos falando de um assunto muito importante, principalmente para os empresários de Santa Catarina. Estamos falando sobre a Lei de Falências, que em 2015 agora está completando 10 anos em vigor no Brasil. Especialista comigo aqui na bancada do Quem é Quem hoje é o advogado Rogério Ouzen da Veiga, especialista em direito empresarial. Rogério, a gente já conceituou o que é a falência, né? Já explicamos para o telespectador de casa o que leva uma empresa a falir, toda a dificuldade financeira, enfim. E a gente deixou duas questões bem importantes. Você me fala que, às vezes, em determinados momentos, pontualmente, falir não é de todo mal, não é de todo ruim, não é? Por que você defende essa opinião? É como eu te falei ali, se você faz a dissolução regular da empresa, você acaba afastando a possibilidade de responder o sócio pelas dívidas da sociedade. Certo. Esse, para mim, é o primeiro benefício. O segundo benefício é que o fato de uma empresa falir, não necessariamente ela vai fechar as portas. Ela pode continuar em atividade e ser vendida dentro do processo judicial de falência para alguém que tenha interesse em manter as suas atividades. E aí continuar gerando emprego, continuar gerando riqueza. E a grande inovação desta lei, que não existia nas anteriores, é que quem comprar uma unidade ou quem comprar uma empresa em estado falimentar, judicialmente decretada, ele carrega esses ativos todos sem responder pelos passivos. Ele não responde pelas dívidas? Quem comprar, não. Muito interessante. O dinheiro que ele pagar para comprar vai responder pelas dívidas. Mas esse ativo que ele carrega, ele não vai ter o que nós chamamos de sucessão empresarial, né? Na Justiça do Trabalho é bastante comum, né? O empregador vendeu a empresa, o segundo
acaba respondendo, o terceiro acaba respondendo, quando não tem, vão lá para trás, buscam. Então, essa sucessão empresarial não vai acontecer. Isso também é a venda de unidades autônomas, de algumas unidades industriais, enfim, unidades isoladas de empresa em recuperação judicial. Também é possível vender, o que ajuda o empresário, porque antigamente, você deve lembrar, Mesbla, Hermes Macedo, grandes potências, elas acabaram apodrecendo os ativos delas. Por quê? Porque ninguém se arriscava a comprar, porque se comprasse, ele ia virar sucessor tributário de todas as dívidas tributárias. Mesmo assim, não, eu só estou comprando o ativo aqui. Não, seria sucessor tributário, trabalhista, civil e toda a ordem. Essa lei agora permite que você compre. E aí você compre rapidamente esse ativo funcionando, Sim. que vale muito mais do que você comprar uma máquina isolada. O ativo funcionando vale muito mais, e aí você consegue, de fato, daí preços muito melhores e beneficiam os credores, direta e indiretamente. Beneficiam porque eles vão receber alguma coisa mais valiosa naquele rateio de valores. E segundo, porque aquele negócio que dava dinheiro para ele vai continuar, e ele pode continuar sendo fornecedor. Então, pode negociar. Exatamente. A empresa perde muito valor de mercado quando vendida em processo de falência? Se ela for vendida separadamente, ela perde muito valor. Muito, muito valor. Essa nova lei tenta corrigir isso e tentar fazer uma venda mais rápida e com o ativo, com o negócio funcionando quando é possível. Quando acontece isso, aí a valorização é muito maior. E só o fato de não haver sucessão, isso melhorou bastante também o preço. O que acontece é que também tem muita gente que não conhece leilões de falência. Nós vamos ter um agora, se não me falha a memória, nós vamos ter o da Sulfabril. Da Sulfabril, que é uma empresa que quebrou lá de Blumenau, e vai ter um leilão. Evidentemente a empresa não está mais operando, até onde eu sei, mas são ativos bastante importantes. Tem uma imóveis, marca valiosa, né? Uma marca valiosa, a empresa está dentro praticamente do centro de Blumenau, né? E isso com certeza aumenta o valor se tivesse ela operando, funcionando, etc. Isso é muito legal. Como é que fica, no caso de falência, dois grupos que, geralmente quando a gente fala em falência de uma empresa, existem dois grupos que ficam bastante prejudicados ou apreensivos, não diria prejudicados, mas bastante apreensivos, não é? Sim. São os fornecedores, né, que tem para receber daquela empresa, e os trabalhadores dessa empresa, né? Como é que fica a questão dos trabalhadores? Eu diria assim, que os trabalhadores e os fornecedores são os mais desprotegidos num processo desse, em tese. A lei procura justamente dar algum tipo de proteção a eles. Os trabalhadores, eles na ordem de preferência. A falência é mais ou menos assim, nós estamos lá em casa, temos um orçamento apertado, não vai aumentar, ele está diminuindo cada vez mais. Vamos vender aqui os móveis, vamos vender tudo que a gente tem para pagar essa conta. Mas para quem que nós vamos pagar primeiro? Vamos pagar para a empregada doméstica que nos atende, pagar para o jardineiro, ou vamos pagar para o banco que nos financiou? Então, a lei estabelece uma ordem de preferência. A ordem de preferência número 1 são os trabalhadores. Então, os trabalhadores sempre vão receber na frente. Sempre vão receber na frente. Mas eles dependem de uma decisão judicial. Quando a empresa vai à falência, é o juiz que decreta em que momento esses trabalhadores terão sua rescisão ou não? Não, o processo de falência é nomeado um administrador judicial, certo, que vai fazer o controle disso tudo. Ele vai ver o que tem para vender, como é que a empresa está operando. Vai capitalizar. Será que a empresa pode continuar, não pode continuar, enquanto a gente faz o processo de falência. Né? Então ele vai fazer isso e vai levantar também que débitos que a empresa tem, vai classificá-los para identificar qual é a ordem de preferência de cada um. Entendi. Então esse administrador, no fim das contas, é que vai dizer o momento adequado, dentro do cronograma que a lei estabelece, de pagar A, B, C ou D. Né? Muito bem. Os fornecedores são os últimos a receber quando recebem, porque eles geralmente não têm garantia nenhuma. E são os últimos da lista, o que a gente chama de credores quirografários. E é o que você falava também anteriormente. Geralmente a dívida é parcelada, perder de vista. Quando eles recebem, tem uma previsão de recebimento, vão anos aí se arrastando. Isso quando acontece a recuperação judicial, que é um outro tema, não sei se você quer entrar agora, mas a recuperação judicial, a empresa realmente tem condições de continuar, mas ela tem um passivo, nós precisamos reequacionar isso aqui. O devedor chama os credores e diz assim, eu tenho um plano para salvar esse negócio, só que esse plano exige um sacrifício de todo mundo. Eu preciso de desconto de dívida, eu preciso de um parcelamento de longo prazo, preciso que vocês continuem me fornecendo aqui durante esse período, enquanto a gente recupera. Ele submete isso aos credores, se os credores, a maioria, aprovar, aí todos vão ter que se submeter. Muito legal. Essa questão da recuperação judicial,
que, vamos entrar já nessa questão de recuperação, que ela é bem interessante também, ela prevê, além do parcelamento e da negociação com os fornecedores, ela também prevê negociação ou até desconto na parte de tributos, porque muitas vezes a empresa também deixa de pagar os seus tributos. Eu acho que quase sempre, você vai poder me dar essa informação, mas deixa de pagar fornecedor e automaticamente deixa de pagar tributos ao governo também, né? Numa ordem assim, normal, a primeira coisa que o empresário que está em dificuldade faz é parar de pagar tributo. Primeira coisa. E a última coisa que ele faz é deixar de pagar os empregados certo. E os fornecedores essenciais. Porque se ele não paga esses dois, ele acabou o negócio. Tá certo. Não tem jeito, né? Os empregados agora recentemente, com essa dificuldade toda que a gente está sentindo aqui, ontem até tive uma informação de que algumas empresas têxteis, por exemplo, da região de Brusque, não estão pagando a rescisão dos empregados. Mandaram embora e aí vão os sindicatos tentar fazer uma negociação para pagar a longo prazo. Então nem essa regra está prevalecendo mais, até os empregados estão agora tendo um sacrifício já mais rápido nessa ordem de... Mas a parte tributária, a lei fala que vai haver um plano específico, porque o tributário não entra na recuperação. Ah, não entra? Não entra, ele entra na falência, mas não entra na recuperação. Mas a lei previu um plano especial de parcelamento na área tributária e nunca fez essa lei. Nunca fez essa lei. Esse ano foi criada a primeira lei. A lei estabeleceu um parcelamento de até 7 anos, com percentuais sobre o faturamento bem pequenininhos, né, que vai indo nesse ao longo. E no final tem que pagar a dívida, uma grande parte dela. Muito interessante. A gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente vai aprofundar mais essa questão com o Rogério e saber dessas possibilidades, não é, que a recuperação judicial traz às empresas, que é um benefício bem interessante. E é aquela pergunta que eu fiz lá no início do programa: será que o ano de 2015 está contribuindo para as empresas decretarem falência, Rogério, ou não? Depois do intervalo, um instante só. Rogério Ouzen da Veiga, advogado especialista em direito empresarial, meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. Nós estamos falando sobre falências, né? Decretação de falência, as possibilidades, qual é o caminho que o empresário tem antes de decretar falência ou depois que decreta, né? Tem essa questão da recuperação judicial que a gente já começou falando no bloco anterior, que é bem interessante. E a lei de falências, que está completando 10 anos agora em 2015, vem aí trazer esse benefício da recuperação. Você já deu uma pincelada para a gente, Rogério, mas eu gostaria de aprofundar mais agora. Em que casos a recuperação judicial ela é possível? A mudança de paradigma da lei anterior para a atual é que ela transfere para os credores a análise desse plano de recuperação ser viável ou não ser viável. O Estado apenas ele administra o processo, mas não é ele que decide se vai ter recuperação ou se não vai ter recuperação. Ele apenas analisa a legalidade do plano. Mas a viabilidade da recuperação são os credores. Esse é bem interessante, né? Pela tua experiência, né? O que você diria aí, quais seriam os sinais de que a empresa ela tem assim, a oportunidade de fazer a recuperação judicial? Olha, eu diria que o que está acontecendo? Há uma estatística que a grande maioria das empresas que entram em recuperação não conseguem sair. Essa informação, na verdade, ela precisa ser melhor trabalhada para poder se compreender o que quer dizer isso. Porque um processo de recuperação ele tem um prazo aí para ele se finalizar formalmente, mas ele continua o plano sendo cumprido. Quando se fala assim que ele não terminou, é porque a burocracia do processo, muitas vezes, atrapalha ele finalizar formalmente. Não quer dizer que a empresa não se recuperou, né? A recuperação judicial é um instrumento extremamente válido para que as empresas consigam de fato se recuperar, e essa estatística que mostra que ela não se recupera, a maioria delas lá, ela não é 100% correta, a análise simplesmente assim, ó, não recupera e recupera. Explicando de outra maneira, eu vou te dizer o seguinte: uma empresa está passando por uma dificuldade muito grande, ela já não consegue mais ter dinheiro para pagar fornecedor, ela já está atrasando impostos, ela está tendo dificuldade. Ela chama todo mundo para quem ela está devendo. Estou falando a grosso modo. Chama todo mundo num processo e diz o seguinte: olha, estou devendo. Só que é o seguinte, eu trabalhei 50 anos aqui, eu gerei empregos, gerei impostos, o meu negócio vocês sabem que é viável, eu tive problemas de gestão,
Nós tivemos um problema de concorrência desleal. Isso tudo vai mudar. Nós vamos cortar custos. Nós vamos mudar aqui a forma de trabalhar. Vamos criar uma marca nova. Temos um mercado. Esse processo de convencimento, quando ele é transparente, 100% dele dá certo. Quando ele não é transparente, o empresário simplesmente quer passar a perna nos credores e aí tentar achar uma maneira de conseguir reduzir a dívida dele e salvar o patrimônio dele, aí a coisa começa a complicar. Não sei se fica claro para ti essa ideia. Fica bastante claro. Quer dizer que todo o processo ele tem que estar dentro da lei. Sem dúvida. E ele tem que seguir as regras, né, Rogério? Existe um outro mecanismo que é a recuperação extrajudicial. O que é a diferença entre uma e outra? Uma você pede ao juiz e faz tudo dentro do processo. Certo. A outra você faz tudo fora do processo. Quando o plano está totalmente aprovado, você leva para homologar com o juiz. A diferença entre uma e outra é quase nenhuma, porque as duas se tornam título judicial e todo mundo tem que cumprir aquela decisão homologada. Certo. Na extrajudicial, você torna um processo um pouco mais sigiloso. Né? Você faz antes de dar publicidade judicial ao processo. Você só leva lá, resolvi o meu problema. O juiz homologa. Na maior parte das vezes, se você resolveu com todo mundo, você não precisa nem homologar. É um grande acordo que você faz com todo mundo por instrumentos particulares. Você só leva para homologar quando você não conseguiu a maioria, né? A alguns credores, daí você tem a maioria, você pede para homologar e você obriga quem não concordou. Tem uma coisa que para mim ainda não ficou clara. Esse administrador que entra na empresa para fazer o processo todo, ele é indicado pelo judiciário? Pelo judiciário. Ah, então é alguém de fora indicado pelo judiciário. Ele já vem com uma credibilidade perante o judiciário e também com conhecimento de causa, da lei. O juiz tem ampla liberdade para nomear quem quiser. A lei fala que tem que ser nomeado administrador, contador ou advogado. Agora, o juiz, evidentemente, ele tem a responsabilidade social dele, né? Geralmente ele tem um quadro de pessoas que já estão acostumadas a trabalhar nisso, porque o administrador judicial, na recuperação judicial, ele vai fiscalizar. Ele não vai administrar nada. Na falência, ele vai administrar e gerenciar todo esse passivo. Na falência também é decretado pelo juiz? O administrador não? Também é pelo juiz. Também é pelo juiz. O que os credores podem fazer na recuperação é criar um comitê de credores para eles próprios também fiscalizarem e acompanharem essa recuperação do negócio. Entendi. Mas o que vai valer é a pessoa indicada pelo judiciário. Essa é a pessoa que o juiz confia para fiscalizar lá dentro da empresa. Rogério, inevitável uma pergunta. Eu, claro, acompanho na mídia aí, né, decretação de falência de algumas empresas. Eu ainda tenho duas perguntas para ti. Queria uma resposta, pode ser bem sucinta em relação a isso, mas é uma curiosidade. Se todo esse processo é acompanhado pelo judiciário e a gente ainda escuta aí pontualmente casos de falência fraudulenta, né? Isso acontece? Qual é a falha e onde acontece a falha para que aconteça a fraude quando ela acontece e é bem pontual? O que eu vejo é que o empresário, o credor, quando ele vê que uma empresa entrou em recuperação ou uma empresa entrou em falência, ele diz, puxa, perdi dinheiro. Certo. Eu não vou botar mais dinheiro para tentar salvar alguma coisa. E aí ele abandona o acompanhamento da recuperação. E aí ele não sabe que ao abandonar e nem ir lá participar e contestar, impugnar o plano, enfim, ele acaba se submetendo a tudo que vai sendo aprovado lá. E hoje, não raro, os planos de recuperação que estão sendo aprovados, maioria das vezes porque os credores não vão lá, é porque ele dá desconto de 80%. Entendi. Tem coisas que dão desconto de 100%. E é aprovado. Mas é complicado, né? É. Para encerrar, falta um minutinho para terminar o programa. 2015, o momento econômico do Brasil tem interferido na decretação de falências? Tem aumentado o número aqui no Brasil? Esse ano nós tivemos um aumento de decretação de falência de 32% no primeiro semestre em relação ao ano passado e 17% também do mesmo período de recuperações judiciais requeridas. Isso é reflexo da crise? Isso é um reflexo da crise e do passado. Várias empresas estão passando por dificuldades há muito tempo e a crise, de certa forma, ela torna mais evidente essa situação de dificuldade. Puxa vida. Olha, meia hora para falar aqui da lei de falência, ainda falta tempo. Teria uma porção de perguntas aqui, um monte de pergunta mesmo, Rogério, que eu acho que vai ficar para uma próxima entrevista. Eu fico à disposição. Muito obrigada. Bom, e para quem quiser pesquisar, a lei de falência é a 11.000?
101, 101. em 2005. Entrou em vigor em 2005. Exatamente. Você me contou que a lei foi aprovada no dia do seu aniversário. Exatamente. Coincidência, né? Uma coincidência feliz. Obrigada, Rogério, pelas informações. Com certeza vou te convidar mais vezes. Olha, será um prazer. Muito obrigado também pelo convite. Muito obrigada. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Voltamos no domingo que vem com mais uma entrevista para você. Um bom final de semana e até lá.